Antenados de sexta, perguntas e respostas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser sensacional. Vamos debater sobre os assuntos que bombaram na semana nas redes sociais e nos sites do Brasil e do mundo inteiro. Você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Deixa eu também lembrar que você pode participar pelo WhatsApp da Boas Novas. E ao fazer isso, você pode mandar fotos, texto e principalmente vídeos. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando, para a gente colocar nos créditos e aí identificar sempre que você faz a sua participação. E quero agradecer todas as pessoas que têm comentado no WhatsApp, pelas redes sociais, também por e-mail, para o Antenados na Geral, mandando muitas perguntas. Hoje faremos algumas perguntas que foram passadas pelo WhatsApp através de vídeo para responder aqui ao vivo no programa. Para debater e falar sobre os assuntos da semana, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Favos de Mel, pastor César de Andrade. Pastor, bem-vindo a Antenados na Geral. Um abraço para você, André, pessoal aqui, bom estar com esse pessoal e mais uma vez aqui com vocês. Temos sido útil de alguma forma. Deus abençoe. Prazer recebê-lo aqui no Antenados. Obrigado, legal. Eu também recebo ele que é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André, sempre um prazer retornar aqui esse fórum de debate. Prazer também estar junto com o pastor Joel, da Casa Cap, nosso querido pastor César de Andrade, ao qual várias vezes tive o prazer de ouvir ele na Rádio Melodia, e estou muito lisonjeado de poder dividir essa mesa com o nosso querido pastor e que possamos contribuir aí com as temáticas que virão. Espero que venha coisa leve, né, André? Hoje está tranquilo. Eu também recebo ele que é pastor da Igreja Batista, Igreja Batista do Recreio, perdão, e também dirige o Ministério Casa Cap em Vargem Grande, pastor Joel Brito. Pastor, bem-vindo ao Antenados. De igual forma, prazer estar aqui, como os meus colegas disseram, e vamos participar desse encontro que vai ser frutífero com toda certeza. Pastor, não sei se vocês assistem novela, mas a gente vai iniciar o Antenados na Geral falando um pouco sobre novela, porque tem uma novela chamada Os 10 Mandamentos na Rede Record, que é uma temática bíblica, e ela tem, enfim, todo mundo tem falado bem, principalmente nas redes sociais, os crentes evangélicos principalmente, falam muito bem, assistem a novela e ela está batendo picos de audiência. Agora, o final da novela, Os 10 Mandamentos, vai aproveitar uma brecha na narrativa bíblica para dar um fim mais ousado e dramático a Faraó. Uma licença poética, vamos dizer assim. A TV Record vai mostrar Ramsés sobrevivendo ao fechamento das águas no Mar Vermelho e voltando ao Egito para ver o seu império desmoronando depois das 10 pragas e também da morte de todos os seus militares na perseguição aos hebreus. Abre aspas, vou sobreviver ao fechamento do Mar Vermelho e voltar ao Egito, ver o meu reino ruir, afirmou o ator que faz o papel do faraó. O teólogo Luiz Correia, isso na internet falando Lima, da PUC do Rio de Janeiro, comentou a escolha da emissora. Ele fala, apesar de achar que a Bíblia dá a entender que o faraó morreu durante a perseguição e fechamento do mar, né, é um texto aberto a interpretações e que deve também ser lido à luz de outras ciências, falou ele. Eu quero trazer um pouco para vocês, porque assim, evangélicos, quando tem coisa de TV, a gente protege isso aí, está ganhando primeira audiência e tal. E chegando ao final, eu também cresci entendendo que quando fechou o Mar Vermelho, Faraó estava junto com a sua milícia, vamos dizer assim, atrás dos hebreus, eu entendia que ele morria. A novela vai mostrar que ele sobreviveu e vai voltar a reinar o Egito, porém muito enfraquecido depois das 10 pragas e da morte da sua milícia, dos militares. Vocês acham que de alguma maneira isso pode entrar na cabeça de crentes e às vezes novelas que têm temáticas bíblicas? A gente já teve várias, Noé, que inventa um monte de coisa. Pode um pouco poluir como nós entendemos a Bíblia? A retórica, a escrita e o relato bíblico? Isso pode complicar um pouco? Bom, e é perigoso? A meu ver, o que pode contribuir para o mal é a novela tradicional, que tem uma audiência fantástica do povo evangélico. Então, é pior ainda. Quero crer que sim. Esse fenômeno que você está colocando, me parece que alia o mundo teológico e o mundo televisivo, com a sua arte, a sua técnica. O autor está certo em fazer uma poesia. Tem que dramatizar, vai morrer e vai acabar ali? Me parece que não tem comprometimento. A meu ver, não tem. O meu entendimento é que Faraó foi o primeiro a morrer. Porque se o cara é comandante, está na frente da batalha, é o primeiro que morreu. Mas não descartaria como homem de televisão e de rádio, que a gente é esses anos todos, desde que não promiscua no sentido pleno a essência da mensagem, e é um programa de televisão, o problema todo é quem está assistindo entender que aquilo é um programa. Não é uma narrativa fidelíssima. Digna a Bíblia. Então tem o lado baseado em textos bíblicos. Tem o lado artístico, não é?
Então, num primeiro momento, numa análise preliminar, me parece que, uma vez não comprometendo o conteúdo da mensagem fundamental, me parece válido sob o aspecto televisivo, não é? Agora, quanto ao povo, o povo evangélico, ele está cansado já de ouvir verdade. Ele nem obedece à verdade que ele ouve, mas já está cansado. Então, ele não tem razão para se surpreender. Vai até chorar quando fala. Eu tenho a seguinte posição: quem lê a Bíblia não tem o direito de se surpreender com absolutamente nada que acontece no mundo, porque está tudo escrito, né? Então, muito menos como a parte smart cênica, o momento televisivo. Acho que é até interessante o final que o autor está dando, me parece inteligente. Professor Joel, como você entende isso? Você usou uma expressão aí que eu acho que... Uma licença poética. É, licença poética. E a gente pensar também que é um folhetim, ainda que com base em fatos reais acontecidos, e a gente crê exatamente naquilo que a palavra de Deus diz. Como licença poética, como folhetim, e para preencher tempo de 6, 8 meses de exibição, você tem que criar efetivamente. E são coisas verossímeis. Quando eu não vejo a novela, geralmente é um horário que eu não estou em casa, até por causa dos compromissos da igreja. Mas eu entendo que o povo tinha uma vida, né? O seu dia a dia, como nós temos também. Então, tinha problemas de relacionamento, tinha problemas familiares. Não são citados na Bíblia, mas por licença poética. Vamos colocar aqui um que conflito. Existe. E isso aí faz encher o tempo de novela, contemplando realidades também. Agora, em relação ao desfecho, André, eu acho que é possível isso. Me parece também que você tem que entender sempre que você tem que separar o joio do trigo, né? O que é verdade, toda a verdade ali, e o que é a invenção do autor para dar mais bojo, conteúdo à novela. Agora, quando o pastor for pregar uma mensagem e falar um pouco sobre isso, o pessoal... Mas calma aí, pastor, o senhor está falando que ele morreu, mas na novela ele está vivinho. Vão contestar com base na novela. Por mais incrível que pareça, André, apesar de toda a comunicação, apesar de toda disponibilidade de informações, a internet, por exemplo, ela é um vasto campo para boatos. Cansa de se colocar coisa na internet que é mentira e que as pessoas levam como verdade, né? Coisas que realmente, alguns fatos que acontecem, associa ao Jô Soares, associa ao Papa, porque o Papa falou isso, e as pessoas vão comentando aquilo ali de forma veraz, como se realmente fosse verdade, sem antes pesquisar a fonte. Eu tenho muito medo realmente porque o povo hoje, na grande maioria, não lê Bíblia. E a Bíblia que eles estão lendo talvez seja novela, estão aprendendo. Tem coisas que a gente ouve uma pessoa falar errado e a outra... Por exemplo, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ponto. Mas tem gente que acrescentou, e vós também vencerás. Mas na Bíblia não está escrito, vós também vencerás. Só que as pessoas, ao ouvir um falar isso, acaba replicando isso aí de forma contínua. Então aquilo que acaba sendo uma meia-verdade ou uma mentira que ganha status de verdade. Então... A Bíblia fala que tem pregadores que falam acerca de conjectura. A gente cansa de ouvir mensagens que usam de licença poética terríveis. O pregador, olha, não está na Bíblia, mas estou conjecturando, eu acredito. Quando Deus fez ali, Adão pegou o barrinho, fez o bonequinho, começa a contar a história que não está. Fazer a novela que está por trás. Por trás. Agora... O cara pegar um texto bíblico e seguir um roteiro bíblico para poder costurar uma história é praticamente impossível, porque a Bíblia ela é parcelada. A Bíblia são partes que não são completas. Até um texto da Bíblia lá em João, se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, a Bíblia não seria suficiente. Então muita coisa que Jesus fez nem foi relatado pelos autores, pelos escritores. Agora, o mais importante da passagem de Moisés, se Faraó voltou vivo, eu não sei. Agora, que o povo passou a pés enxutos e chegou do outro lado, isso eu sei porque está escrito na Bíblia, e isso é verdade. Eu acho que o mais importante não é se Faraó voltou vivo ou não. O mais importante é que o povo passou nos pés enxutos, porque eu já vi teólogos e alguns debatendo que o povo, quando passou com a água pelo joelho. Não, o texto diz que o povo passou de pés enxutos e o mar se abriu. Mas ainda que tivesse passado com pouca água, eu creria mais em Deus ainda, porque com água no joelho ele matou o exército de Faraó todo. Isso, também. Morrer afogado com água no joelho. Morrer afogado com água no joelho. Bem, falamos aqui, eu também não assisto muito novela, mas acho que os pastores colocaram bem aqui. Pior, dos males o menor. Como talvez o pastor falou, André,
gente está falando de coisa, pelo menos assista, que dá para assistir agora. Existem novelas por aí, aí não tem... Nesse pormenor nós temos que enaltecer a Record. Não, né? Sim, está fazendo um trabalho fantástico. Dizer, a fazer um drama muito, televisivo, muito bem faça com papo pautado no texto bíblico, né? E foi uma grande oportunidade, ou está sendo uma grande oportunidade de contar verdades bíblicas. A gente só está conhecendo agora, sim, como o pastor colocou. Tem gente que só está conhecendo parte da história agora pela televisão, porque eu não conhecia. E eu ouço comentários, inclusive, de crentes surpresos com algumas situações que eles nunca leram. Quer dizer, aquilo que um dos dois aqui disse ainda há pouco, não lê a Bíblia, foi o Silas que falou, né? Não se lê a Bíblia hoje, não se conhece. A minha esposa estava fazendo discipulado de uma nova crente e ela falou sobre Esther, começou a falar alguma coisa sobre Esther, ela não sabia quem era Esther, não tinha lido até então. Então, o exercício de casa essa semana é você ler o livro de Esther. Ela, na segunda-feira, já ligou dizendo assim: hoje adorei ler o livro de Esther e ver a história que foi contada. Então, cai alguma coisa muito no imaginário popular e muito no desconhecimento das pessoas. Tem pessoas que do mundo evangélico, só não gostam de 3 coisas. O resto eles gostam. Não gostam de orar, ler a Bíblia e a igreja. O resto eles gostam. Mas só para a gente falar, vocês não acham perigoso um pouco... Hollywood está fazendo muito isso, né? Pegando várias temáticas bíblicas e fazendo filmes e brinco. Tem alguma... O Noé, então, cara, licença poética mesmo. Por causa de uma ficção científica. Mas vocês acham, mesmo assim, válido? André, é válido, porque assim, tinha aquele vamos boicotar a crente. Foi interessante, na época do Noé, alguns líderes até americanos fizeram todo um movimento de boicote ao filme. Mas eu não vi fazendo nada no 50 Tons de Cinza. Às vezes a gente também... É besteira, é muita bobagem nossa crente querer boicotar, porque o cara usou mesmo, o cara tem que dramatizar e fazer um conflito que não tem, que não está na Bíblia, pelo menos, mas ele coloca, isso não vai tirar a verdade total bíblica. A gente pode chegar mais para cá um pouco, vamos esquecer Hollywood, vamos chegar no Rio de Janeiro e São Paulo. O filão é muito grande, o filão evangélico é muito importante. Hoje tem uma frase completamente equivocada no meio evangélico, nos cantores evangélicos, assim: aos cantores evangélicos chegaram na Globo. Essa frase está errada. A Globo é que chegou nos cantores evangélicos. A Globo é que viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. Um filão desse. Então, não tem nenhuma nobreza estar participando de programa da Globo. A Globo, que de boba não tem nada, vê um filão desse, não sei quantos milhões de chamados, pseudo ainda que seja, mas chamados evangélicos, um filão desse, com música de boa qualidade, vai lá e contrata o cantor e bota no programa dela. Não é que o evangelho alcançou a Globo. A Globo é que explora comercialmente o mundo evangélico. E o evangelho, como bobo que é, porque a gente é bobo mesmo, o povo de uma maneira já é bobo. O evangélico gosta de ser mais bobo ainda. Então o que acontece? Ele acha que está maravilhoso, que está na Globo. Enquanto isso, a Globo é que está dominando. Entende? A mesma coisa Hollywood. Você botar qualquer temática bíblica, bomba. Todas as religiões do mundo conhecem a Bíblia, ainda que só sob o ponto de vista cultural ou de interesse pessoal de interpretativo. Mas a Bíblia é o livro mais lido, é o maior best-seller da história da humanidade. O pai de santo usa a Bíblia, o médium usa a Bíblia, o rabino usa a Bíblia, mas usam segundo as suas próprias conveniências. E a própria polêmica que gera já dá um bafafá que ele quer, já dá uma audiência, ele quer que debatam mesmo. Boicota, aí que cresce, a pessoa não quero ir para o cinema então ver que filme é esse que querem boicotar. Isso dá barulho, né? Eles querem um pouco isso. Essa questão da criação, ela tem que existir. O ser humano é criativo por natureza. E quem assiste precisa ter o enredo, precisa ter conteúdo para entender toda a história. Eu fui assistir essa semana e até recomendo, se vocês não assistiram, esse filme Você Acredita. É um filmaço, eu gostei muito. A história é verossímil e nós acreditamos naquelas coisas que foram mencionadas ali. É uma forma de se propagar. Então eu volto à palavra do pastor César. Nós estamos propagando a palavra de Deus. A Rede Record está propagando a palavra de Deus, ainda que com alguma liberdade de criação. A potencialidade do Evangelho, também tem isso, o pastor acabou de falar. A potencialidade do Evangelho não se curva à promiscuidade. Se um bêbado chegasse e disser, Jesus salva, salva mesmo.
Não porque ele falou, mas porque só o evangelho salvo. Ele falou e proferiu uma verdade. E a verdade não deixou de ser verdade porque saiu da boca de um bêbado. Então o evangelho é tão... com a palavra, não é com bêbado. O evangelho é tão pujante que ele supera até esperteza, maquiavelismo, pilantragem, tudo interesse mais. comercial. No momento em que o evangelho é proferido, flui toda a sua potencialidade. Ainda que interesse de filme, interesse da Globo, interesse comercial, não importa. A potencialidade do evangelho não se obstrui, não se permite obstruir. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre um vídeo um pouco polêmico que bombou na internet durante essa semana, de um pastor... Não vou falar não, fica com a gente que eu vou te mostrar o vídeo no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já.